oferecer produtos bancários para os seus clientes, mas não sabe por onde começar? Precisando de uma solução eficiente e de alta performance que não altere o seu modelo de negócio? Cansado de tantos processos inacabados e uma tecnologia que deixa a desejar quando o assunto é buscar novas soluções para a sua fintech? Somos a BMP, líder de Bank as a Service no Brasil. Mas você pode nos chamar de banco, fintech ou software house. Somos tudo isso e muito mais. Aqui na BMP, jogamos junto com você. Nossa missão é construir o futuro do mercado financeiro. Por isso, unimos expertise de mercado a uma tecnologia ágil e robusta para desenvolver produtos com inteligência de negócio. Automatizamos toda a demanda de produtos financeiros de uma cadeia de produção. Usamos nossa visão de conectividade e comportamento para transformar padrão em parametrizável. Simplificamos o ecossistema bancário a partir de uma integração flexível. Construímos pontes entre empresas e toda a sua cadeia de relacionamento de negócios nos mais diversos segmentos de atuação. Somos o banco por trás do boom das fintechs. São mais de 280 parcerias e 15 bilhões em transações bancárias mês. E mais de 20 anos de experiência. Gostamos de desafios. Focamos em resultados. É assim que construímos a melhor experiência de um banco digital. Somos impulsionados por uma força que nos motiva a criar e transformar ideias incríveis em realidade. BMP, onde seu negócio acontece de verdade. Olá, bom dia a todos. Obrigado aí pela audiência, obrigado Regina pelo convite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Danilo, sou jornalista, fundador do Finsiders. Finsiders é um portal especializado no mercado de fintechs e a gente está aqui com o desafio de concluir o evento aí falando de evolução, falando de convergência e principalmente dessa conexão entre Pix, Real Digital, Open Finance, tokenização da economia. A gente está vendo aí uma transformação bastante acelerada no setor financeiro. A gente teve lá em 2013 boa parte da abertura do mercado, o Banco Central trabalhando bastante nessa evolução e os players também, por sua vez, oferecendo novas soluções, trazendo bastante inovação aí para o mercado financeiro e, inclusive, o mercado de pagamentos. Eu queria começar pedindo brevemente para vocês se apresentarem. E a gente tem 3 perfis bastante diferentes, né? Temos o regulador, temos um player de infraestrutura aí, né? E temos um banco de médio porte. Então, por favor, se apresentem, começando pelo Carlos, se puder falar um pouquinho da sua trajetória. E Carlos Brant, Carlos Benites e Pedro, nessa sequência. Bom, vamos lá, deixa eu começar então. Bom, meu nome é Carlos Brant, eu sou... lidero ali toda a equipe de gestão de operação do Pix, conduzi também ali toda a parte de implementação do projeto, né? E não, embora obviamente o Banco Central seja o regulador, a gente não se coloca nesse papel aqui efetivamente como regulador, mas como um participante desse ecossistema, né? Como um provedor de serviço junto com todos, para efetivamente construir soluções e para construir juntos aí um ecossistema interessante de pagamentos. Eu estou lá no Banco Central há 20 anos, né, um pouco mais de 20 anos, nessa trajetória toda ligada a pagamentos, né, desde a época da reestruturação do sistema de pagamentos brasileiros, e é sempre um prazer, uma alegria estar discutindo essas questões aqui com vocês, e também contribuindo de alguma forma com a construção do nosso ecossistema. Bom dia, meu nome é Carlos Benites, sou CEO da BMP. Nossa história começou há bastante tempo, talvez alguns não tenham nem nascido ainda, começou em 99, com outro nome. A gente colocou de pé a primeira operação, que na época era startup.com, era a primeira operação de crédito digital, operação totalmente digital, que na verdade era digital pela frente e papel por trás, né?
E de lá a gente foi acompanhando a evolução do mercado. Nós éramos um correspondente bancário lá naquela época, eu era moleque ainda começando a carreira, tentando empreender, tentando ganhar mais do que me pagavam no banco, né? De lá para frente, em 2009, nós solicitamos nossa primeira autorização, Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Então a gente já está conectado aí ao Banco Central há bastante tempo já. E de lá para cá, a instituição precisava sobreviver. Um dia eu tomei uma consultoria do Banco Central, que a gente pode chamar de puxão de orelha também, né? Ou você diversifica ou você morre. Não foi exatamente essas palavras, foi mais leve, mas para um bom entendedor foi exatamente isso, né? Ou você diversifica ou a tua estrutura não funciona. E como é que você vai diversificar em crédito, que era o que eu fazia, sem ter dinheiro, né? Então eu tive que vender o que eu sabia. O que eu sabia fazer? Dar crédito. Eu sabia como funcionavam plataformas de vários bancos, porque eu já tinha trabalhado como correspondente de vários bancos. E aí eu comecei a estruturar isso lá em 2014, até que eu ouvi o boom das fintechs em 2015. E eu falei, bom, muita gente vai morrer pelo caminho. Eu não. Então eu vou ajudar os caras que estão afim, que vão chegar mais à frente, a tentar chegar o mais na frente possível. Foi daí que surgiu a BMP. Em 2019, a gente entrou com a solicitação para licença de SCD. A gente já está em movimentos para subir mais um degrau agora. Dentro da estrutura hoje, temos 350 empresas, fundos de investimentos que utilizam nossa infraestrutura, nosso processo. E o que a gente mais faz é aquilo que o banco não faz, que é a consultoria na construção do produto, usando todas as ferramentas que o Banco Central dispõe, as nossas ideias, os nossos processos, e a gente tenta dar certo. Muita gente faz MVP e tentativa. Não, a gente vai para dar certo, a gente não vai para tentar. E, graças a Deus, tem dado certo. Begotti. Obrigado pelo convite, Regina. Obrigado também ao amigo Danilo e os colegas aqui de painel. Fiquei bem impressionado, Carlos, na verdade, durante a sua fala aqui anterior, a quantidade de vezes que você falou de produto, fazer produto, fazer produto, fazer produto. Tem 3 fornecedores de soluções financeiras aqui junto com o Danilo, né? Inclusive o Banco Central. Eu gosto dessa abordagem. Qualquer momento a gente vai poder discutir quando tudo isso começou, né? Essa virada de chave começou. Mas, pessoal, meu nome é Pedro, sou eu mesmo, estou sem barba agora. Estou no Banco ABC há 4 anos. O Banco ABC Brasil não é um banco de montadora de carro do ABC Paulista. É um banco que significa Arab Banking Corporation, um banco corporativo, né, para médias e grandes empresas, que está há 30 anos no mercado brasileiro. E tem mais ou menos 4 anos que eu venho trabalhando junto com o Banco ABC nessa jornada de inovação. Minha trajetória... Fala, Carlão, tudo bem? Minha trajetória começou no Banco Nossa Caixa, depois Banco do Brasil, onde passei 11 anos, e sempre muito conectado com esse ecossistema de inovação, de disrupção. E a minha função hoje, basicamente, é entender tudo o que está acontecendo, muito parecido com o que a Duda falou um pouco mais cedo, que é olhar o futuro da instituição e tentar promover essas discussões e essas experimentações para que elas se transformem em soluções financeiras na ponta, lá para os nossos clientes, pessoas jurídicas. A minha trajetória, se eu for contar aqui de novo, Danilo, é mais fácil a gente indicar um dos nossos podcasts que a gente fez junto, mas começa na música, passa pela publicidade, vai para a tecnologia e depois acaba em banco. Basicamente é isso. Obrigado, gente. Bom, o Carlos tem uma história, o Benítez tem uma história de basquete, né? Isso aí, enfim, é outra história aí também, né? Jogador de basquete. Bom, vamos falar de evolução, né? Vamos falar dessa convergência, mas eu queria dar um passo atrás. O Brant acabou de passar, enfim, fez um raio-x, um panorama bem interessante ali da evolução tão acelerada que o Pix teve em tão pouco tempo. Como que esse sistema de pagamentos instantâneos está mudando, está transformando a forma como a gente paga, tanto pessoas quanto empresas. E vocês esperavam, aí jogo para vocês, jogo para os demais também, vocês esperavam esse sucesso tão rápido e tão forte, tão popular nesse período? Vamos lá, acho que eu vou tentar
começar pelo final aí, pelo seu último ponto da velocidade, vou indo para o começo da pergunta. A gente trabalhou muito duro para tentar garantir que a coisa efetivamente funcionasse de acordo com a visão que era colocada, ou seja, de você ter um ecossistema de pagamentos capaz de ser uma solução interessante e leve valor para as pessoas, para todas as situações de pagamento, toda e qualquer situação de pagamento, para toda e qualquer agente econômico do nosso país. Então, se são as pessoas físicas de menor renda, de maior renda, de renda média, as pequenas empresas, as grandes empresas, os governos municipais, o governo federal, enfim, passando por todos os agentes. Fazendo com que a gente não tivesse ou tivesse sempre buscando não ter gaps nessas necessidades atendidas ali da nossa sociedade. Então, assim, nesse sentido, a gente esperava, por tudo que a gente batalhou com esse objetivo, a gente esperava que houvesse, de fato, uma percepção disso, uma aceitação muito grande pela sociedade, mas talvez não nessa velocidade, ou seja, as pessoas de fato perceberam as oportunidades de uma forma muito rápida, e as empresas agora começam também a vislumbrar todas essas oportunidades de uma forma muito acelerada, muito rápida, né? Ou seja, teve num primeiro momento ali onde elas estavam se entendendo o que estava acontecendo, tentando se posicionar ali, obviamente dependendo também de algumas integrações, negociando preço para aceitação, enfim, preço para receber ali os pagamentos, etc. Mas quando tudo isso se tornou um pouco mais concreto ali para as empresas, a coisa começou a acelerar muito, né? Então, assim, a gente já vê de fato, acho que hoje ninguém imagina o Brasil sem o Pix, né? Acho que a gente tem ali uma solução para fazer o que a gente precisa fazer. Cada um vai utilizar o pagamento que melhor lhe convém, o que mais lhe convém para aquela situação específica. Então, se eu quiser pagar alguma coisa, às vezes eu tiro aqui a minha carteira, vou pagar alguma coisa, coloco lá o cartão de crédito, o pessoal olha para mim e fala, não, coloca você não vai pagar. Eu falo, qual é o problema? Né? Ou seja, se para aquela situação específica o cartão de crédito para mim é vantajoso, eu vou utilizar o cartão de crédito. E para qualquer pessoa isso deve fazer sentido. Então ele está aí para ser uma alternativa, e o interessante, na minha visão, é isso, que não importa o que aconteça com todos os demais instrumentos de pagamento, a gente vai ter sempre uma alternativa, o Pix sendo uma alternativa para se fazer. Ou seja, se por algum motivo aquele estabelecimento não quiser aceitar cartão de crédito, ou eu tiver sem o cartão de crédito, ou qualquer coisa acontecer, eu tenho Pix, eu tenho meu celular e o celular está sempre comigo, né? Então, assim, toda essa dinâmica muda bastante. Agora, tem muito para ser explorado em termos de novas ou jeitos diferentes de utilizar o que o Pix oferece, né? Para mudar toda a jornada do cliente. No e-commerce talvez um pouco menos, tem ali o iniciador que pode ajudar bastante, mas tem toda uma alteração na jornada física, de uma loja física, por exemplo, que pode ser melhor explorada, e a gente tem muito ainda para ver, na minha visão, e é um caminho, né? Ou seja, é um processo, ou seja, a gente precisa entender primeiro o que pode acontecer, né? Em algum momento foi falado aqui que ao digital a gente pegou ali, mas por trás era papel e tal. Então, assim, o que a gente vê em alguns casos vamos pegar o que já existe, vamos colocar o Pix como uma coisa adicional. Não, mas isso pode ser feito, colocar o Pix dentro do modelo estabelecido ali do frame, mas ele pode também ser o ponto de partida para novas soluções, soluções que não fazem parte daquela dinâmica tradicional, né, que vai, de fato, alterar toda a jornada, toda a experiência, maximizar espaços, maximizar custos, com toda essa transformação que ainda pode acontecer. O Pix como trilho, né? Como infraestrutura, né? Exatamente, um trilho que é capaz de gerar muitos, que por si só ele já oferece ali os seus produtos base,
né? Mas que ele é capaz de gerar múltiplos produtos em cima dessa plataforma, em cima desse trilho. E eu acho que esse caminho, né, o caminho dos produtos padronizados do Pix, a gente já vê uma adoção muito grande, muito massiva e bastante espalhada. Basicamente, quase todas as funcionalidades estão sendo muito utilizadas. Mas esse construir de soluções nesse chassi já tem bastante coisa, mas assim, o potencial é muito grande. Vocês querem comentar esse momento atual, né? Como que está sendo essa transformação? Eu acho que, de forma geral, eu que acompanho todas as etapas da evolução da agenda do Banco Central, o procedimento do Pix, ele teve uma adesão porque o Banco Central teve muito cuidado em preparar as instituições financeiras e preparar o mercado em si para usar o produto, né? Porque, na verdade, qual que é o objetivo básico do produto? Redução de custo, quer dizer, você tira numerário da rua, você tira dinheiro, você tira cheque, né? Porque, na verdade, poderia ser um TED 24/7, né? Só que é um TED turbinado, porque você tem um dinamismo, uma estrutura tecnológica nova e você pode usar para outras funcionalidades que não seja simplesmente transferir de uma conta para outra, né? Apesar que, no final, é isso. Só que ele te traz muito mais facilidade de conciliação e os processos são muito mais dinâmicos, né? Então, o objetivo era você ter a redução de custo, tá? Então, você está tirando um numerário, você está evoluindo, o mercado ele vai evoluir para o digital 100%, o digital não vai ser mais uma palavra como novidade, vai ser o dia a dia, né? Você está criando uma dinâmica diferente, porque você pode usar para outras funcionalidades e, obviamente, você tem a rastreabilidade, né? A partir do momento que você tira o papel, você passa a ter uma rastreabilidade e é importante isso para a evolução de um país, para um governo, é importante você ter essa rastreabilidade, né? Essa pergunta é capciosa sobre a velocidade do Pix e a adesão. Eu acho que eu, pelo menos, esperava uma adesão muito rápida do Pix, diferente do Open Finance. Eu acho que o Pix ele foi bom para todo mundo. O Open Finance tem uma discussão gigantesca de quem quer compartilhar dado, quem não quer compartilhar dado, instituição que domina a informação há muitas décadas e compartilhar isso de forma tão rápida. Então tem toda uma discussão, vamos dizer assim, política, não do ponto de vista partidário, ideológico, mas política de relações humanas e de poder que complicam outros produtos. Mas o Pix, com certeza, era muito esperado. Do ponto de vista da pessoa jurídica, que é o forte aqui do Banco ABC, a gente ainda vê alguma dificuldade por conta dos mecanismos que ainda serão implementados. Então, a recorrência, a parte de cobrança, os triggers de cobrança, né, a confiabilidade do Pix futuro, né, do agendamento do Pix, como conversei já muito sobre isso com o pessoal da Certidocs, aqui do Carlão, em substituição ao título que pode ser protestado. Então, no mundo da pessoa jurídica, a gente aguarda ansiosamente, Carlos, essas evoluções, essa agenda evolutiva, para que o Pix no mundo da PJ, especialmente a média e grande, as relações B2B mais fortes, mais corporate, o Pix entre de cabeça. Nas relações, como você citou, pessoas para empresas, né, o P2B, aí, de fato, acho que não tem mais o que falar, né? Todo boleto vem acompanhado de um QR Code do Pix para a pessoa transacionar, e a gente faz N mecanismos, todos os bancos têm N mecanismos para melhorar a conciliação das empresas que preferem utilizar o Pix nos seus pagamentos, nos seus recebimentos. Quer comentar? Eu queria só complementar que eu acho um negócio muito importante, tá? Eu sou aquele cara que olha para trás para depois olhar para frente. Não dá para você olhar para frente a partir de hoje. Você tem que olhar bem lá atrás para ver como é que as coisas funcionam. Toda atividade bancária ela vai passar por consolidação. Não estou falando consolidação entre bancos, mas consolidação de atividades. E quando você fala em pagamento, e a gente fala de Pix, o Pix é uma das funcionalidades de pagamento. Tá? Então, nós temos um arcabouço de relacionamento de milhas, cashback, contas digitais, investimentos, que estão espalhados, né? E que possivelmente, criptomoeda, real digital, possivelmente a gente vai ter uma consolidação desses meios de pagamento. Então esses gateways, né, que a gente fala da novidade do Embedded Finance, que começou
logo, mas começou em 96 esse negócio, não foi agora que começou, né? Embedded Finance é finança embarcada dentro de uma estrutura não bancária, coisa muito simples que acontece há 30 anos quase isso, né? Mas é bom porque a gente gosta de copiar o americano, usar o nome em inglês, então é legal isso, né? Igual o Buy Now, Pay Later, né? Casas Bahia, eu acho que como é que chama lá? Esqueci. O Samuel Klein ia adorar ouvir falar Buy Now, Pay Later hoje, né? Mas o mais importante é saber que a consolidação dos meios de pagamento dentro de operações bancárias ou fora de operações bancárias é realmente a evolução do mercado. É você conseguir enxergar tudo aquilo que você tem. Porque eu duvido que... Bom, tem gente organizada, mas eu duvido que alguém saiba quanto tem em grana se somar o que tem de milhas, o que tem de dinheiro num banco, o que tem de dinheiro no outro, o que deixou esquecido lá no PicPay, o que tem na conta do Mercado Livre que comprou uma tranqueira da China, e uma criptomoeda que você comprou que um amigo seu falou que era legal há uns 3, 4 anos atrás. Tudo no mesmo lugar. Que você possa pagar sua conta de luz. Duvido que alguém saiba. Não sabe porque não está consolidado. A hora que consolidar, você vai ter um saldo do que você tem e você vai compilar eletronicamente aquilo e vai pagar uma conta. Quer comentar, Brant? Eu ia comentar rapidamente. Bom, toda essa consolidação ela está em curso, né? Não necessariamente a consolidação no sentido de unificação, mas de agregação e de você construir ferramentas ou soluções únicas que dão acesso a múltiplas plataformas, meios de pagamento, etc. Então, está aí claramente dentro do escopo e trilhando via Open Finance. Mas eu queria voltar ali principalmente ao comentário do que a gente está ansiosamente aguardando ali ainda no PIC. Claro que a gente tem a vontade de fazer muito dentro do ecossistema, mas existe e acho que é importante deixar isso claro, né? Ou seja, existe uma trilha de evolução muito baseada em blocos, né? Ou seja, você teve um primeiro estágio do bloco P2P, né? Dos pagamentos entre pessoas, por uma questão meramente de facilidade, né? Basicamente, você tem muito impacto, você tem inclusão e você tem a necessidade das pessoas estarem embarcadas para começar a fazer todos os demais pagamentos. Então, esse é o primeiro bloco ali. E, basicamente, você precisava do aplicativo pronto, né? Ou seja, o aplicativo de todo mundo pronto ali. Isso estava pronto no primeiro momento. Tem um segundo bloco do P2B, que é o que a gente está vendo agora, né? Toda essa evolução. E, obviamente, tem o outro bloco ali ainda a ser colocado. Não significa que não está avançando, mas significa que será colocado mais para frente mais energia nisso, que é o bloco do B2B. Né, que vão construir ali soluções e catalisar novas dinâmicas ali para o B2B. Né? Então, isso vai crescendo em blocos, é só para dizer que isso está dentro do nosso radar e a gente vê bastante valor nisso aí. Tem bastante coisa, né? Vou adicionar mais uma pimenta aí, a gente falou de Real Digital bem rapidamente. É outro projeto, enfim, o piloto está começando, o piloto do Real Digital pelo Banco Central, enfim, 14 grupos ali, né, incluindo consórcios, estão nessa fase do piloto. Eu queria entender como que vocês veem a convergência entre essas duas coisas, entre PIX e CBDC. Dá para eles conviverem? O Real Digital vem sendo chamado pelo Fábio Araújo, né, que é o coordenador do projeto, de PIX dos serviços financeiros. Como que vocês veem essa conexão entre os pagamentos instantâneos e o Real Digital, que tem ali dentro o Real tokenizado, né, que é para os depósitos ali interbancários? Como que eles vão conviver daqui para frente? Fica à vontade, eu posso. Vai, arrisca. Eu sou flexível aqui para falar primeiro ou falar depois. Se tiver que ajustar qualquer coisa, a gente se ajusta também junto aqui, não tem problema não. Mas assim, só para falar rapidamente aqui, as coisas se complementam, né? Ou seja, o Banco Central não está fazendo algo para se sobrepor a algo que ele mesmo fez, né? Não faria o mínimo sentido fazer isso. Então, assim, as duas coisas elas se complementam. Existe a visão de que para determinados casos, soluções, situações, principalmente para produtos financeiros, por isso que vem sendo colocado um pouco dessa forma de PIX dos serviços financeiros,
toda a dinâmica do real digital, ele vai potencializar, vai facilitar toda essa... o ocupar esse espaço ou criar soluções para esses produtos específicos. Agora, para aquilo que a gente já faz hoje, no Pix, o Pix já está ali, já está atendendo, já está incluindo, já está viabilizando. Então, as duas coisas elas se complementam para que a gente atenda ali toda a sociedade. Então, isso é um primeiro aspecto, né? Ou seja, a complementariedade das duas coisas, o Pix e do real digital. Outra coisa a possibilidade da gente interagir de alguma forma, ou seja, utilizar que as coisas, soluções ali do real digital, ali um depósito tokenizado para complementar ou aperfeiçoar dinâmicas específicas do Pix, isso também é outro assunto que pode ser explorado e que a gente, inclusive, vinha conversando ali fora sobre questões de segurança, é uma das ideias, é uma das possibilidades, mas há outras, né? Há situações outras em que as coisas podem se encaixar para aperfeiçoar uma coisa ou outra, ou seja, aperfeiçoar o caso de uso que primeiramente é ocupado pelo real digital ou vice-versa. Então, esse é um caminho a ser seguido, mas a sobreposição não faz sentido. Assim, como um participante agora do Real Digital, pelo consórcio do ABC, Hansa, Loop e Microsoft, eu diria que, de uma forma bem simples, Carlos, a minha leitura é o Real Digital ele vai trazer uma infraestrutura bastante robusta para a gente fazer N soluções, né? E me parece que o Pix ele vem resolver dores, problemáticas, resolver com casos de uso, o que talvez o Real Digital possa ser uma infraestrutura para acelerar, inclusive, algumas das frentes que o Pix hoje vem fazendo. Então, eu também acredito muito nisso, de que não há uma substituição, há uma complementaridade e que talvez, em termos de infraestrutura tecnológica, o Real Digital ainda potencialize muito do que tem de agenda do Pix. Assim, é a visão que eu tenho. Tem muita gente falando, não vai precisar, não preciso de Pix se eu tiver Real Digital, né? Se eu tiver CBDC, porque eu já vou poder fazer instantâneo, sei o que e tal. No final das contas, não importa essa discussão, desde que a nossa agenda evolutiva aqui que o Carlos vem falando, ela continue existindo e os mecanismos que resolvam problemas para a sociedade, para pessoas físicas ou jurídicas, eles existam. Essa é a minha visão, esse é o meu desejo. Resumo seria isso para mim. Infraestrutura nova que o Real Digital vai trazer e o Pix sendo potencializado por conta disso. Não só o Pix, mas em outras situações. E, de fato, assim como o Pix foi para vocês, eu vejo hoje no regulamento do Real Digital e em tudo que a gente vem discutindo uma força muito grande do pilar de segurança e privacidade, né? Então, outra agenda convergente bastante com o Pix. Achei legal o que você falou, porque é importante você separar o que é moeda, o que é ativo e o que é infraestrutura. São coisas totalmente distintas e de vez em quando a gente encontra algumas empresas aí vendendo as coisas, elas não sabem nem exatamente o que elas estão fazendo. E aí algum desavisado compra uma estrutura que não faz o mínimo sentido, né? Então a primeira coisa é o seguinte, você precisa melhorar a infraestrutura do mercado financeiro. Isso está sendo feito. A nova tecnologia veio para o mercado. Ela vai transformar a evolução do processo, ela vai transformar o que são sistemas, o que são os processos do RPs, o que são ambientes de custódia, o que são ambientes de gestão de ativos, ele vai tokenizar tudo isso. O que é tokenizar? É você transformar algo que existe hoje dentro do processo em um ambiente digital. Simplesmente isso, nada mais. Aquela história, não, porque você pode tokenizar, você pode quebrar em micropartes e vender pelo mundo inteiro, isso é tudo um monte de bobagem. Tá? Você vai continuar tendo ainda o teu ambiente de gestão, você vai precisar de alguém que valide aquilo. O que vai acontecer é que você vai ter um custo muito menor. Em algum momento, parte daquilo vai poder ser gerenciada de forma automática, então você não vai precisar ter gente derivando para a mesa de análise. Mas, a princípio, as partes envolvidas para segregar as funções e manter a eficiência, a saúde e a segurança do mercado vão continuar existindo. Um exemplo de um fundo de investimentos. Mas se eu tokenizar o teu ativo de crédito, eu consigo distribuir pelo mundo inteiro. Tá bom. E aí eu tokenizei uma debenture, eu tokenizei um CRI, um CRA, e vendi. E aí o cara não pagou. Você faz o quê? Você pega aquele token e faz o quê com aquilo? Você vai ligar para quem para resolver? Se eu vendi para 1 milhão de pessoas, 1 centavo para cada um, 10 centavos para cada um. Vou ligar para quem?
Então você vai continuar tendo partes envolvidas para gerenciar esse mercado. Então, na verdade, isso daí é uma evolução tecnológica e não uma evolução do mercado financeiro. O mercado financeiro se beneficia dessa evolução tecnológica para ele ser mais eficiente, mais barato, mais acessível, que ele possa criar produtos de canais, distribuições diferentes, aumentar a capilaridade dele e assim por diante. E começar a transformar aquilo que todo mundo fala em democratização, que eu acho que dinheiro é democrático para quem tem, né? Para quem não tem nada de democrático, é uma ditadura. Se não tem dinheiro, não tem democratização. Não, eu vou democratizar o mercado. Não vai. O que vai fazer é começar a analisar melhor, porque você vai rastrear, você vai ter mais informações que hoje você não tem de diversas pessoas. Então, a inclusão bancária, que é fazer com que alguém, ao invés de usar dinheiro, use uma wallet vinculada a um banco, vai ser você passar a transformar esse cara que é inclusão bancária em inclusão financeira. Aí sim. Só que aí tem um caminho longo, né, que o Banco Central sabe bem, que é a educação financeira. Não adianta você dar inclusão financeira sem educação financeira, porque a grande parte da população não tem ainda, infelizmente, essa capacidade de ter acesso a produtos bancários, porque não foi nunca acessível para eles. E aí, quando você recebe, você vai ter problema. E aí, o que vai acontecer com entidades privadas? Você não quer prejuízo, né? Então, você não vai acessar, por mais que você tenha dados. Pode, sim. Levanta a mão rapidinho. Quem trabalha em banco, instituição financeira, provedor de tecnologia para o sistema financeiro, levanta a mão. Legal. Vocês talvez precisem saber o que é real digital, como funciona, como não funciona, como vocês vão transformar o produto de vocês. A população em geral acho que vai precisar menos. Eu vou fazer uma afirmação aqui que é para a gente ver depois desse vídeo daqui a alguns anos, ver se eu falei besteira. Mas eu acho que o esforço que o Pix teve de educação para a população, ele foi muito maior e deve ser mesmo maior do que o real digital vai precisar ter. Talvez essa sala precise de educação sobre real digital, sobre transformação e como vai poder usar os benefícios que isso traz. O Pix é diferente. O Pix é caso de uso, o Pix precisa chegar no consumidor final, precisa chegar nas pessoas, na casa das pessoas, né? Até eu faço muito esse papel, tá? Às vezes eu falo assim, pô, posso te passar um Pix? A pessoa fala, eu não tenho Pix. Eu falo, você tem conta em banco? Tenho. Todo mundo tem Pix, né? É só usar o agência e conta. Então, eu queria só afirmar novamente, não precisamos fazer um esforço tão grande para falar que o real digital precisa chegar dentro da casa das pessoas. Talvez elas nem precisem saber o que é real digital, né? Desde que a solução chegue lá no aplicativo que ela está utilizando, seja de banco ou não. A mesma lógica acho que vale para Open Finance, né? A pessoa não precisa saber o que é Open Finance e sim os benefícios de fato que vão... Não, você acha que não, cara? Eu sou, quer dizer, quem sou eu para ser crítico de alguma coisa, mas eu já acho a iniciativa dentro da estrutura que você tem. Isso é a estrutura que a gente tem. O que a gente tem? Banco. Quem tem grana para gastar em tecnologia? Banco. É isso. Mas, na verdade, não dá para eu dizer que o dado é meu se é o Bradesco que cuida. Não dá para dizer que o dado é meu se está lá no Itaú. Eu ligo no Itaú e mando passar para o Nubank. Eu não acho legal isso. Eu acho que se o dado é seu, ele é seu. Ele está guardado com você e você vai disponibilizar para quem você quiser. Então, a minha ideia de futuro é o Google Token, é o Google Storage, é o Amazon Storage, que vai guardar todos os seus dados, e não só dados financeiros. Eu estou fazendo um futurismo aqui, que não é minha praia isso, tá? Que vão guardar todos os seus dados financeiros, de saúde, de família, e o que você quiser. E aí sim, você vai dar o acesso para quem você quiser, na hora que você quiser. Nesse momento... Vamos mudar a pauta do Super App. Pois é, Super Então, eu App, acho o isso. próprio Roberto Campos falou essa é a minha visão do Open Finance. Eu acho que o Banco Central acertou perfeitamente, porque a infraestrutura hoje para fazer uma Open Finance funcionar era só essa, era transferir de um lado para o outro, não dava para você começar a criar mecanismos no meio. Entretanto, tinha que mudar o nome, porque o Pix foi tão fantástico, mas o Open Finance ficou terrível. Tinha que ser outro nome, em português. Pior do que ir no Web Summit e ver os caras fazendo palestra em inglês. Juro por Deus. No Rio. Bom, mas vamos falar dessa convergência. Você quer comentar um ponto? Não, que eu ia falar dessa conexão. Hein? Só ia reforçar o ponto da educação financeira, que obviamente é um desafio que a gente tem à frente. Dentro do Pix, isso é
prioridade absoluta, assim como segurança, etc. Assim, desde o começo, quando a gente começou o projeto, né, tinham 4 pessoas ali alocadas para a gente, enfim, pensar na coisa. A gente começou a dividir o que a gente chamava de frentes de trabalho. A gente não queria utilizar o nome inglês ali de work streams, nem nada disso, eram frentes de trabalho. E a número 1, a primeira frente de trabalho, não era a especificação técnica, não era API, não era QR Code, era comunicação. Essa era a primeira frente, a gente até apelidou de FT1, que era a frente de trabalho número 1, comunicação. Que era justamente pensando nessa necessidade de levar informação para todo mundo, e que é parte desse processo de educação financeira. É claro que não dá para você, e aí fica naquela coisa, você tem que começar de alguma forma, você tem que incluir essas pessoas. A gente sabe, ou sabia e continua sabendo, que esse processo inicial de inclusão vai gerar fricção, por ausência, carência de informação, de preparo, etc. Mas também não dá para você deixar essas pessoas excluídas e falar assim, não, vamos ficar aqui 5 anos educando e preparando essas pessoas, depois vamos colocá-las para dentro. Não funciona dessa forma. Elas têm que entrar, têm que experimentar, têm que sofrer ali uma coisa ou outra, e a gente, nesse meio tempo, formar, levar informação, fazer campanha, e obviamente não só o Banco Central e todo o ecossistema, porque a gente teve ali a estratégia de fazer um plano de comunicação que ele fosse orgânico, ou seja, que o Banco Central levava informação para influenciadores, que bancos levassem informação para seus clientes, e essa coisa vai se replicando, né? Então, eu tendo a concordar que, assim, as pessoas comuns não vão, eventualmente, se souberem o que é real digital, vai ser legal, mas não sei se elas vão precisar, eu acho que não. Mas entender sobre como funcionam os pagamentos, os cuidados que elas têm que ter, e a questão de crédito, de sobreendividamento, isso elas têm que entender, têm que conhecer de forma realmente mais profunda possível. E é um processo, e é responsabilidade de todos nós que estamos aqui. Quer seja a gente seja instituição financeira, ou pessoa física, nós como pessoas, indivíduos dentro da nossa sociedade, se a gente puder ajudar quem nos presta serviço e tem menos acesso à informação, é nosso papel também. Um ponto para a gente fechar, e aí depois eu vou perguntar para a Regina se a gente pode abrir para algumas perguntas, né, da plateia, mas falando de intersecção aí entre Pix e Open Finance, uma modalidade que tende, inclusive, a reduzir fricção é a iniciação de pagamentos, né, que faz parte ali da fase 3 da evolução do Open Finance. Como que vocês veem essa figura, enfim, esse serviço que já começa a ser oferecido, mas ainda são poucas instituições, de fato, em produção. A gente tem, pela última atualização, 20 instituições, o Banco BV, se eu não me engano, foi o último que recebeu a autorização para operar, de fato. E a gente tem uma fila enorme ali de instituições que vão, de fato, operar esses serviços. Como que vocês veem essa modalidade de transação e como que ela permite uma melhor experiência em transações? Bom, eu queria responder de 2 formas, Danilo. A primeira, olhando do ponto de vista da pessoa jurídica, a iniciação de pagamento, olhando a necessidade da pessoa jurídica. A segunda, o meu próprio caso de uso, como pessoa física. Em que pese o Carlos ter demonstrado que a gente sai de 7 para 3 ou 4 passos, eu acho ainda muito mais fácil abrir o aplicativo e colar o copia e cola do Pix do que fazer a jornada de Open Finance. Ela me parece complicada ainda, mesmo para pessoa física. Para pessoa jurídica é outro terror, porque aí você tem alçada, você tem poderes, você tem 4, 5, 10 pessoas que têm que assinar uma transação, e aí a gente, obviamente, é o que você falou, a agenda prioriza primeiro a relação do usuário final, da pessoa física, né, porque é uma jornada muito mais impactante do ponto de vista de inclusão, etc. e tal. Mas agora, olhando do ponto de vista da pessoa jurídica, a gente ainda tem um caminho gigantesco para percorrer. Não só pela crítica que eu estou segurando aqui para fazer sobre a questão da evolução do Open Finance e como tem gente protegendo para que isso não evolua, deixa isso para outro fórum, mas especialmente falando dessa questão toda de poderes, alçadas. Por exemplo, eu vou fazer uma iniciação de pagamento na conta do Danilo às 4 da manhã e vou rapar a conta do Danilo porque ele tem um combinado comigo aqui, beleza? Mas você tem compromissado com o banco uma série de pagamentos no começo do dia. Os seus
seus empréstimos, as suas tarifas, etc. e tal. Hoje, a maior parte dos bancos tem uma organização de como começa a contabilizar a conta de um usuário, né? E essa discussão de nós vamos permitir, então, alguém chegar e iniciar no meio da noite, no meio da madrugada, com um Pix que é 24/7, e rapar a conta do cara e quebrar toda a minha lógica de contabilização da conta, eu vou ter que ficar prevendo, fazendo marcação de débito na conta dos clientes. Então, existe um arcabouço de discussões gigantescas de impacto, que eu acho que talvez precisem ser feitos ainda, para impactar especialmente o mundo da pessoa jurídica. Pessoa física também. Eu acho que o Pix, a recorrência, ele deve ter trazido alguns pontos desse, porque impacta diretamente o domínio das instituições que têm grandes redes de convênios, né, de concessionárias, água, luz, telefone, etc. e tal. Mas, para a pessoa jurídica, a gente precisa de uma evolução bastante substancial nessa questão, especialmente de poderes, alçadas, quantas pessoas vão precisar assinar. E aí a experiência de Open Finance, ela acaba estragando um pouco a do Pix. Bom, sobre o ITP, eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso exatamente com o pessoal da Grafeno. Vamos olhar para o DDA, tá? DDA. Eu gosto sempre de olhar para trás. O pessoal fala, pô, você é velho, mas é assim que funciona, é assim que se constrói, pô. Vou olhar para o DDA. O ITP é o IDDA, só que ele é numa operação extremamente dinâmica, rápida, que dá liquidez automática para uma empresa, que não deixa ela se preocupar com estoques, ela automaticamente consegue valorar, comprar, vender, transferir de forma imediata, toda conectada. É claro que tem um investimento em tecnologia, mas isso aí é o tempo que vai trazer. Então, para o comércio, eu acho isso aí extremamente importante, até para algumas empresas, mas o comércio, que tem uma dinâmica um pouco maior, ele é uma iniciativa extraordinária. Tá? Porque senão você vai fazer o seguinte, o que você vai fazer? Pega o boleto lá e paga daqui até 48 horas o boleto. E fica lá com aquele puta estoque da empresa esperando você pagar. Só que aí no meio do caminho você achou um mais barato e resolveu não pagar. Quer dizer, se você tem a dinâmica da liquidação, você automaticamente já acelera todas as outras etapas não bancárias do teu processo. Logística, emissão de nota, financeiro, administrativo, você mata toda essa operação. Então, a gente está trazendo novamente e voltando atrás. Você está usando a tecnologia, criou-se um mecanismo de PIX, e o PIX está sendo usado para dar dinâmica em todas as outras etapas da estrutura empresarial, de indivíduos, assim por diante. Então, essa é a minha visão aí sobre o ITP. Quer comentar, Brand? Comentar rapidamente, eu acho que, enfim, tem um potencial enorme de sinergia, de construção de produtos, obviamente que não é para tudo, ou seja, o PIX ele se pretende a atender ali basicamente todos os casos de uso que a gente possa imaginar, e o Open Finance ele vai potencialmente criar soluções para alguns desses casos de uso, não necessariamente para todos, mas que podem ser soluções muito interessantes. Eu acho que a sua percepção de experiência do usuário, talvez ela esteja correta. Não sei se entrar no julgamento está correto ou não está correto, mas talvez ela seja dominante hoje, ou seja, hoje, de uma forma geral, as pessoas ainda percebem essa solução ou toda a experiência do copia e cola como sendo uma experiência mais tranquila para ela no todo, né, para realizar. Tanto é que, em termos de número, a gente sabe que há uma dominância em relação à utilização do PIX, né, se você compara ali com as transações iniciadas com iniciadores. Mas eu acho que ainda tem muito a fazer ali, muito a aperfeiçoar dentro do ecossistema do Open Finance, que vai gerar e potencializar essa sinergia. Então, eu continuo vendo com muita... olhando muito o potencial de criação ali com essa junção do iniciador com o PIX, mas depende, claro, de destravar algumas questões. Algumas você pontuou ali tangencialmente, claro, a gente sabe que existe isso, é uma discussão que tem que ser encarada de frente, e outras estão aí na trilha de evolução, como a questão do redirecionamento, etc. A gente, do nosso time PIX, a gente, de certa forma, acompanha e contribui com o que é possível dentro da jornada do Open Finance, ali para de alguma forma,
coordenar e colaborar, mas o nosso foco, obviamente, é o Pix e é assistir um pouco nesse sentido, né? Assistir um pouco a essa evolução, torcendo para que essa evolução aconteça da melhor forma possível para a gente ganhar essa sinergia. Ô Brant, deixa eu fazer um registro aqui, tá? Eu sou extremamente grato a vocês terem uma agenda de empurrar a inovação financeira. O Benítez falou isso aqui, né? Acho que foi você que falou que desde 2014 você vê uma... Foi você que falou? Que vê uma evolução gigantesca. E eu acho que grande parte das evoluções, das inovações que teve no mercado financeiro não foi responsabilidade de fintech, de startup, nada disso, foi do Banco Central, né? Que mudou regra, que tirou 2025, que tirou uma série de outras coisas que impediam a inovação, que impediam a utilização de novos mecanismos para a indústria financeira. Eu queria fazer esse registro, porque às vezes a gente fala, aqui fica parecendo só crítica, né? Pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não sei o que e tal. Mas eu queria fazer esse registro e agradecimento de ter esse papel. E talvez, essa fábrica de soluções de produtos que vocês têm implementado precise agora ser complementada com um papel de regulador mais forte para continuar empurrando. Né, ó, aqui está a solução, mas para implementar a solução eu vou ter que te cobrar que você execute, que você cumpra os prazos, que você faça as transformações que precisam fazer. Né? Eu imagino que nos próximos passos a gente vai ver o Banco Central também tendo esse papel não regulador, mas assim de empurrar e falar assim, ó, o produto está aqui, a sociedade está esperando, tem benefício, implementem. Na verdade, perfeito. O Pedro falou, acho que é o papel do regulador esse, então, normal. Sobre ITP, eu acho o seguinte, não é porque o Pix voou que o ITP vai na mesma velocidade e não é porque as outras estruturas ou possibilidades de negócio vão na mesma velocidade do Pix. Talvez a dinâmica técnica do ITP ainda não está adequada à expectativa do usuário que hoje entrou naquela zona de conforto, né? Quer dizer, o usuário hoje, como a tecnologia faz tudo por ele já ficou preguiçoso, né? Então, poxa, eu pego o copia e cola e já resolvo o meu problema. Porque talvez o procedimento de você entrar pelo Open Finance, entrar na sua conta, liberar a autorização, realmente é mais trabalhoso. Só que a partir do momento que você gera essa dinâmica, aquilo que eu falei no começo, daquele processo de consolidação, do gateway onde você tem acesso a tudo, talvez eu não use as palavras adequadas para quem é de inovação, né? Porque eu sou do resultado. A inovação eu prefiro aprender com quem é de inovação na hora que ela funcionar mesmo, né? E o ITP vai ter a hora dele. A hora que a dinâmica tecnológica funcionar e for mais rápida, é óbvio que é muito mais seguro você entrar pelo teu ambiente bancário ou por um ambiente mais seguro do que você copiar um link e colar. Não tem a mínima dúvida, seguro, dentro do teu aplicativo que já tem uma pancada de coisa errada lá dentro, né, que você nem sabe, mas tem. Então é muito mais seguro você ir pelo ITP, não tenha dúvida disso. Né? Obrigado, pessoal. Acho que temos perguntas. Temos espaço para quantas perguntas, Regina? 2 perguntas. Ali e aqui. Por favor. Nome e empresa para facilitar e direcionar para um dos 3. Meu nome é Ricardo Totti, eu trabalho na MAP Soluções e Serviços, a gente faz sistema para o mercado financeiro. Pergunta para o Brant, tem algumas vantagens bem conhecidas do SPI em relação ao SPB, então seja custo de infraestrutura, né, Kafka contra fila, horário de operação, e no mercado financeiro o Pix poderia até ser mais usado do que ele é hoje. Tem alguma agenda, está na agenda do Banco Central, pensar em substituir, por exemplo, começar a usar o Pix, em vez de usar LTR, STR, PAG, DDA, e de repente acabar com essas transações no SPB e substituir elas pelo Pix? E quanto ao DICT também, tem também algum planejamento de outras redes fora do Pix conseguirem acessar, por exemplo, dados de fraude para evitar fraudes em outros ecossistemas fora do Pix? Não, legal, vamos lá. Bom, primeiro o STR, né? Às vezes a gente chama de SPB, mas o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas,
e tem o seu horário de funcionamento ali 6h30, 18h30, não existe nenhum plano de acabar com ele ou redirecionar transações de lá para cá, etc. Né? É claro que existe uma parcela de transações que provavelmente ele migra naturalmente. Por quê? Porque hoje você tem as TEDs que são liquidadas no STR. Né? DOC eu não vou nem mencionar aqui, que já... exatamente. Era para ter desligado da tomada e o mercado se antecipou e desligou antes. Mas basicamente você ainda tem TEDs ali sendo liquidadas que parte dessas TEDs vão naturalmente migrar para o SPI na forma de PIX, né? Porque o SPI é a infraestrutura de liquidação que vai liquidar transações PIX, e tão somente transações PIX. Então, essa migração de TEDs para PIX, ela naturalmente vai fazer a migração da liquidação do STR para o SPI, são as infraestruturas de liquidação que estão por trás. Mas a liquidação interbancária e etc., ela continua sendo feita no STR. Enquanto o SPI tem uma outra dinâmica, uma outra construção, o STR tem mecanismos de gerenciamento de liquidez, gestão de fila, etc., que é para pagamentos de grandes valores, de interbancário mesmo. Né? Então não há nenhum tipo de discussão. Se precisar ampliar a janela de funcionamento do STR, isso vai ser feito. Mas não vai ser jogado nada do STR para o SPI, porque o SPI funciona 24/7. Né? Pelo menos não tem nada nesse tipo no horizonte temporal relevante. Não vou falar nunca, porque isso aí pode mudar ao longo do tempo. Em relação ao DICT, a gente sabe que existe várias discussões sobre, e já há uma regulamentação criada pelo próprio Banco Central para se ter um conjunto de informações único sobre fraudes no sistema financeiro nacional. E o DICT ele tem como objetivo ser uma base centralizada de informações de fraude relacionadas ao PIX. Tem como único e exclusivo objetivo proteger o ecossistema PIX. Não significa dizer que não exista externalidades positivas na utilização do DICT como uma base de informações relacionadas ao PIX. Existe. Por quê? Porque você sabe quem é o fraudador, consegue, inclusive, buscar informações sobre um CPF específico e saber quantas fraudes aquele CPF cometeu em múltiplas instituições através dessas informações, etc. Né? Então, você pode utilizar aquela informação para fazer um boarding, para qualquer outra finalidade que aquela informação lhe seja útil ali. Então, se permite, obviamente, que se utilize o DICT no contexto dessa externalidade positiva. Mas não há nenhuma definição sobre utilizar o DICT num contexto de sistema financeiro nacional mais amplo, até porque já existe essa regulamentação e tudo indica que há bases privadas, aí, ou pelo menos base privada, que vai ocupar, ou que deve ocupar esse espaço. Né? Existe também discussões sobre legitimidade, quem pode acessar o DICT para buscar essas informações, que hoje é restrita, enfim, às instituições participantes do PIX, etc., etc. Mas a gente sabe que tem vários provedores de soluções de segurança que eventualmente poderiam ter acesso a essas informações mediante determinados requisitos, formas de acesso, etc., etc. É uma discussão, não se está de forma nenhuma dizendo que é algo que vai acontecer, mas é algo que está em discussão e que de alguma forma pode evoluir. Então, assim, é explorar o máximo possível essas informações de segurança, mas também nós não podemos correr o risco de que essa utilização, essa democratização do acesso ao DICT, vamos colocar dessa forma, ela acaba gerando insegurança como resultado. Né? Então, assim, a gente tem que preservar também a segurança da base que foi feita para a segurança. Então, é isso que norteia nossa linha de atuação lá. Brant, sobre a STR, talvez não seja escopo do PIX, mas me parece que é escopo do Real Digital. Em que sentido? Em tentar trazer evoluções tecnológicas para ampliação do dinamismo, da instantaneidade. É algo que pode se discutir aí, enfim.
O STR, de certa forma, ele já ocupa ali aquele espaço do Eu digo pelos casos de uso do real digital mesmo, que falam muito sobre sistema de transferência. Sim, então assim, como você tem ali o interbancário, você pode ter alguma discussão sobre como, enfim, maximizar essas possibilidades ali. Mas, de fato, com o Pix ali não existe nada nesse sentido. Acho que o Carlão tem uma pergunta, né? Sim, sim. O STR tem dezenas de aplicações lá embaixo. Todo mundo pensa só no TED, mas ele tem dezenas de outros usos, né? Bom, sobre convergência, né? Já quem está falando convergência, tem só uma provocação aqui. Lógico, o Pix, primeiro, assim, o caso do ITP, da iniciação de pagamentos, é um modelo perfeito de convergência, de integração. Tem sua complexidade, né? Toda a dificuldade e tal, e precisa evoluir a jornada, está na primeira versão, mas para mim é um caso perfeito disso. Quando eu vejo o Pix automático, que é uma demanda antiga, né, desde o começo lá do projeto, já discutimos bastante isso, eu vejo também do outro lado do Open Bank, tem também lá a modalidade de pagamento recorrente do Open Finance, que eu vejo cronogramas e times diferentes, aparentemente com a mesma função. Aí a pergunta é se vai ter convergência ou se tem redundância. A mesma coisa quando fala do Pix Marketplace, eu vejo que é um caso típico do real digital lá do DVP, né? Que também está em outro time e tal. Então a preocupação é claro, né? Se são demandas que vão competir de alguma maneira em recursos para a instituição financeira, se elas vão de fato convergir e tal. E o último ponto, talvez para esclarecer, está na mídia aí, né? A apresentação do Roberto Campos Neto, falando de que ele vai construir, né, o Banco Central vai construir um super apps, né? Eu conheço a apresentação, que é conceitual e tal, certamente foi um erro de comunicação, mas é legal falar um pouco sobre isso, porque dá a impressão que o Banco Central vai sair da infraestrutura e vai invadir, desenvolver canal, né, para a população, enfim, que não parece fazer sentido dentro da missão do Banco Central. Perfeito, acho que são excelentes pontos. Eu não sei se o meu slide já respondeu a sua pergunta, mas se não eu posso tentar deixar mais claro, né? Onde a gente coloca ali no Pix automático as múltiplas trilhas, né? Então você tem a trilha trilha do Pix no sentido de que o acesso à contratação são pelas vias do produto Pix automático, são pelas vias tradicionais do Pix, mensageria, API, enfim. E você tem o acesso ao produto também, a dinâmica de contratação pela trilha do Open Finance. Então, assim, a gente vai apresentar com mais detalhe isso na semana que vem, mas sim há uma convergência, né? Claramente há uma convergência. Tentando dar, como eu falei ali, múltiplas jornadas para acesso ao produto, mas com produto único, né? Então, o produto em si é único, com todas as regras que estão por trás de liquidação, de devoluções, etc., etc., para fazer com que o usuário entenda de uma forma segura ali um produto só. Não precisa entender, se for aqui é assim, se for aqui acolá é assado, né? Então, é um pouco disso. Segundo ponto, me relembra eu... DVP... O DVP, sim, o DVP. O DVP, de fato, algumas soluções, eu coloquei aqui a questão da complementariedade em relação ao Pix e ao real digital. E, de fato, há essa visão de que as coisas são complementares e, eventualmente, sinérgicas no sentido de que as duas soluções podem ser utilizadas em conjunto numa determinada aplicação. Isso é possível também. Mas, assim, majoritariamente as coisas são complementares. Há alguns casos de uso, como o caso dos marketplaces, de DVP de uma forma geral, que tem lá DVP com contratos inteligentes, na própria agenda evolutiva do Pix, alguns desses produtos, eles, de certa forma, já são realidade dentro do ecossistema Pix, e a gente precisa dar regras mais claras para esse uso dentro do ecossistema Pix, enquanto ele não é atendido por outra sistemática, exemplo do real digital, né? Então, sim, há claramente uma visão de que alguns casos de uso que hoje estão no Pix vão ser atendidos pelo real digital, vamos colocar dessa forma,
É uma pequena fração, uma fração realmente bastante pequena, mas enquanto isso não acontece, a gente quer deixar tudo bem organizado para quando acontecer a migração seja natural e sem nenhum problema quanto a isso, né? E você fez 3 coisas. Super App. O Banco Central vai lançar um Super App, vai substituir todos os apps do Roberto Campos falou com todas as letras, né? Assim, não tá na agenda evolutiva do Pix, nenhum Super App, né? Se eu puder colocar dessa forma. Então, assim, dentro dessa agenda de trabalho, a gente continua colocando ali à disposição de todo mundo as regras e a plataforma ali do Pix, convergindo com o Open Finance, possibilitando, quando a gente conseguir, enfim, evoluir, superar os desafios que a gente já discutiu aqui, já comentou sobre o Open Finance, possibilitando também que você tenha junção de serviços dentro de uma plataforma, né? Eu acho que isso é algo bem interessante, ou seja, você possibilitar ali um investimento que no final das contas vai gerar uma iniciação de pagamento. Então, quando a gente fala em ITP, a gente hoje mira muito no e-commerce para facilitar a jornada do copia e cola, etc, etc. Mas há várias outras aplicações onde você junta 2 soluções de serviços financeiros que vão gerar uma iniciação de pagamentos, né? Então, essa convergência e essa possibilidade de colocar tudo num ambiente único, ela é real e ela pode trazer bastante benefício, embora, como eu falei, não esteja dentro da nossa trilha de trabalho produzindo nenhum Super App. A gente estourou bastante aqui o horário, a Regina já está me olhando furiosa. Obrigado aí se deixar, a todos. A gente vai até as Não, se deixar, tem muita coisa, tem muita pergunta a ser feita ainda e a ser respondida. Enfim, obrigado a todos. Passo para a Regina. Quer oferecer produtos bancários para os seus clientes, mas não sabe por onde começar? Precisando de uma solução eficiente e de alta performance que não altere o seu modelo de negócio? Cansado de tantos processos inacabados e uma tecnologia que deixa a desejar quando o assunto é buscar novas soluções para a sua fintech? Somos a BMP, líder de Bank as a Service no Brasil. Mas você pode nos chamar de banco, fintech ou software house. Somos tudo isso e muito mais. Aqui na BMP, jogamos junto com você. Nossa missão é construir o futuro do mercado financeiro. Por isso, unimos expertise de mercado a uma tecnologia ágil e robusta para desenvolver produtos com inteligência de negócio. Automatizamos toda a demanda de produtos financeiros de uma cadeia de produção. Usamos nossa visão de conectividade e comportamento para transformar padrão em parametrizável. Simplificamos o ecossistema bancário a partir de uma integração flexível. Construímos pontes entre empresas e toda a sua cadeia de relacionamento de negócios nos mais diversos segmentos de atuação. Somos o banco por trás do boom das fintechs. São mais de 280 parcerias e 15 bilhões em transações bancárias mês. E mais de 20 anos de experiência. Gostamos de desafios. Focamos em resultados. É assim que construímos a melhor experiência de um banco digital. Somos impulsionados por uma força que nos motiva a criar e transformar ideias incríveis em realidade. BMP, onde seu negócio acontece de verdade.